E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje o que a gente vai fazer aqui é ranquear os melhores Blue Eyes White Dragon. Então eu tenho aqui todas as artes do Blue Eyes pra gente fazer a tier listzinha. Porque esta carta é a carta mais importante do Yu-Gi-Oh! Provavelmente ali. Talvez consiga competir com o Mago Negro em termos de popularidade, mas o Blue Eyes ele é mais famoso, né? Eu diria que uma pessoa que não manja nada de Yu-Gi-Oh! Talvez não conheça o Mago Negro, mas tem mais chances de conhecer de fato o Blue Eyes. E esse Blue Eyes ele tem diversas artes aí. Oficialmente, então, a gente tem 12 cartas diferentes que são o próprio Blue Eyes White Dragon. E o que a gente vai fazer aqui é ranquear elas aqui com base puramente na minha opinião. Então, por favor, comentem aí se eu fiz alguma coisa completamente criminosa, que não faz o menor sentido, porque eu vou em cima da minha opinião aqui. E eu vou colocar em ordem aqui, então eu ordenei elas da mais antiga para mais nova, conforme elas foram sendo lançadas. E só as três últimas que eu não sei exatamente qual foi a ordem de lançamento, então eu botei em qualquer ordem. Mas vamos lá, gente, sem mais delongas. Então, primeiro, a gente tem aqui a arte clássica do Blue Eyes White Dragon, o primeiro de todos, o original. E eu acho que não poderia ser diferente, ele com certeza tem que estar no Tier S. Se você utiliza esse Blue Eyes White Dragon, você certamente merece respeito, você tem ali a solidez máxima dentro dessa carta. Então eu acredito que essa arte não tem nem muito o que comentar, ela realmente se sobressai puramente por ela ter sido a primeira e ela é uma ótima arte ali. Apesar dele ter uma cabeça bem estranha ali, pontiaguda, parecendo uma bala. Mas ainda assim eu acho que ela é uma das, se não a melhor arte do Blue Eyes. Aí logo em seguida, para contrastar bastante, a gente tem essa segunda arte aqui. Que apesar de ser muito antiga e bastante nostálgica também, eu acredito que em comparação aqui dessas duas, cara, essa aqui ela fica muito para trás. Mas pela nostalgia eu vou respeitar minimamente e eu vou colocar ela no Tier C. Eu sinceramente eu colocaria facilmente ela no Tier D, mas pela nostalgia ela é uma arte legal. Todas as artes no caso do Blue Eyes White Dragon elas acabam sendo legais, né? Mas se for comparar com as outras, eu acredito que essa ela tá entre as piores. Então, apesar de ser um dragãozão bem legal e tal, da hora, usaria no meu deck, mas sabendo que existem outros, é muito difícil uma pessoa querer escolher essa, cara. Bom, aí a gente tem a terceira arte, que é o Blue Eyes com a tábua, né? Então a gente tem aqui o Blue Eyes White Dragon de pezão com a tábua atrás. Eu tenho um problema com esse Blue Eyes, viu? Porque, assim, a posição que ele tá é muito estranha. E principalmente, quem chegou a jogar os jogos que tem aquela animaçãozinha de quando invoca o Blue Eyes, por exemplo, do El Links, ele geralmente faz essa pose. E eu acho isso muito estranho, tá ligado? No Duel Links é muito estranho essa posezinha que ele faz. Ele vem de uma. Tipo, de uma sambada assim, com o pescoço pro lado, e depois ele dá um gritão e fica nessa posição. E dá pra ver nessa arte que o Blue Eyes White Dragon ele não é um dragão imponente. Eu acho que esse que é o problema dessa arte, tá ligado? Porque esse Blue Eyes White Dragon ele não mete medo. Ele é só um dragão rugindo. E ele é um dragão fino, com pescoço fino. Dá a sensação de que se você pegar uma faca de cortar pão, você consegue arrancar o pescoço desse cara. Então eu acredito que essa arte ela não valoriza o quão majestoso é o Blue Eyes. E por conta disso, eu vou deixar ela no Tier C aqui. Eu acho que ela fica até mesmo atrás dessa arte aqui, viu? Ela realmente eu sinto que ela peca muito em valorizar a magnitude do quão impactante é o monstro Blue Eyes White Dragon. E aí, a outra já é um pouco melhor. Por quê? A próxima quarta arte ela é muito parecida com essa, como vocês podem ver aqui, ó. Mas essa quarta arte ela tem uma diferença muito grande. Primeiro que não tem a tábua atrás, que particularmente eu acho que ela é muito estranha, porque tipo, não é nem como se ele estivesse em cima da tábua, né? Tipo, ela é só uma tábua que fica lá no fundo.
E tirando essa tábua e colocando ali, acho que não sei se é um ovo ou se é só uma espiral de energia ali atrás, fica bem interessante. E agora ele dá medo. Por quê? Porque agora ele tá conjurando ali, né, a habilidade principal dele. Então, basicamente ali, né, quando ele utiliza ali a sua magia, ele fica um pouco mais relevante e acaba compensando o fato de que a arte dele não valoriza ele. Então ele certamente tá num tier acima por conta disso, porque aqui nitidamente a gente tem um dragão que mete medo. Porque o dragão em si, o corpo do dragão em si não tá metendo medo. Agora, pô, ele tá soltando um negócio, uma rajada que vai doer, nitidamente vai doer. Então você fica ali com uma imponência muito maior. Então é uma boa arte, mas também não chega a se comparar com as artes magníficas aqui do Blue Eyes White Dragon. A gente tem que ter essa noção. Aí vem pra quinta arte, que essa eu acho que ela tá de parabéns em termos de... como é que se diz? Majestosidade, não sei se existe essa palavra, mas ele tá realmente ali, ele tá em cima do pilar e ele tá agora sim fazendo uma pose que você olha e fala, meu, esse é o dragão. Porque ele tá ali realmente ajoelhado, digamos assim, em cima do pilar, mas com as asas abertas, gritando pro alto, o rabo ali rodando em volta do pilar, com a lua atrás ali fazendo toda uma teatralidade. Então realmente essa arte, eu acredito que ela compete bastante. Inclusive, eu fico bastante em dúvida se eu deixo ela no Tier A ou até mesmo no Tier S aqui. Eu acho que a única coisa que poderia tirar essa arte do Tier S é o fato de que ele não tá numa posição de batalha. Então, tipo assim, como sei lá, um plano de fundo do celular, ela é uma ótima arte. Agora, quando o cara invoca esse Blue Eyes White Dragon na mesa, eu não tenho a sensação de que ele vai querer me atacar. Ele é só uma carta que tá lá na mesa parada. Então, eu acredito que por isso ele vai ficar no Tier A e não no Tier S, porque apesar dessa imagem ser muito bonita e provavelmente mais bonita que a de cima, ela é só um dragão legal, ela não é um monstro de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Um monstro que quer atacar os oponentes, que quer ali aplicar os seus 3.000 de ataque, que inclusive é uma curiosidade interessante, principalmente para jogadores que não acompanham o jogo atualmente, é que o Blue Eyes White Dragon, ele foi a primeira e até hoje ele é a carta de monstro normal com mais ataque do jogo. Então a gente não tem nenhum monstro normal com mais de 3.000 de ataque. Então isso é bem interessante porque foi digamos que uma cultura respeitada ao longo do tempo. Então realmente o Blue Eyes White Dragon, ele é o normal monster com mais ataque dentro do jogo. Isso é muito, muito legal, porque os ataques de monstros de nível 4, de normal monsters de nível 4, eles foram aumentando ao longo do lançamento de novas coisas no Yu-Gi-Oh! Principalmente a defesa, inclusive, se não me engano, tem monstro com normal monster com tipo assim, nível 4 ou menos, que tem acho que 2.300 de defesa, realmente valores bem altos. Mas o Blue Eyes White Dragon, ele ainda sempre foi e continua sendo o monstro com mais ataque. Bem legal isso, né? Bom, indo agora para a sexta arte, a gente tem essa aqui, vou colocar ela mais aqui para frente. Ela é uma arte bem interessante aí, que ele tá, digamos que na galáxia, assim, né? E ele tá numa posição bem legal. Então, assim, eu acredito que ela flutua entre o Tier A e o Tier B, provavelmente mais pro Tier A, porque ela é uma arte indiscutivelmente bonita, ele tá numa posição boa, ele tá numa posição imponente, mas eu acho que o problema dessa arte, para ela não ser Tier S, é que o Blue Eyes White Dragon ele não exatamente combina com esse conceito do galáxia, do celestial, né? Então eu acredito que é como se ele tivesse, sei lá, alto demais. Se ele tivesse voando entre as nuvens, talvez seria interessante. Mas como ele tá nas estrelas, assim, né? Ele tá muito alto. Eu não sei se isso combina tanto com a personalidade do Blue Eyes White Dragon. Então, eu acredito que ela é uma ótima arte em termos de beleza. Mas eu não acredito que ele esteja no lugar certo. Nessa aqui ele até tá no lugar certo, né? O problema já é outro. O problema é ele não parecer que tá querendo batalhar.
Mas uma ótima arte, certamente melhor aqui do que essa de baixo. Bom, aí a gente tem a próxima arte, que tem o intruso, né? A sétima arte aqui, né? A gente tem um intruso. O Kaiba aqui tá na frente do Blue Eyes White Dragon. Eu acho isso muito nada a ver. Então, assim, pra mim, essa arte, ela fica no tier D facilmente. Me desculpa se você gosta muito do Kaiba e você acha que é legal ter o Kaiba na frente da arte do Blue Eyes White Dragon, mas, meu, eu tô invocando o Blue Eyes White Dragon, não tô invocando o Kaiba. E por que que tem um Kaiba? Tipo, tem um cara na frente da imagem, pô. Não que o Kaiba não seja um personagem legal, ele é um personagem legal, muito da hora, muito admirado por muita gente, né? Personagem preferido de muita gente. Mas o que que ele tá fazendo na frente da arte do Blue Eyes, cara? Ele tá, tipo, meio que roubando a cena do Blue Eyes, isso não faz sentido, e por conta disso, a arte do Blue Eyes, a pior arte do Blue Eyes, nada mais justo do que ser aqui o Blue Eyes não é o protagonista da própria arte, né? Então, complicado, tá ligado? E aí depois a gente vem agora pra oitava arte, e essa aqui é a preferida de muita gente. E nada mais justo do que ela ficar no Tier S também. Pô, essa arte, eu lembro que quando lançou, todo mundo queria esse Blue Eyes. Todo mundo queria esse Blue Eyes. Ele tá ali agora, ó que interessante. Agora, a mesma reclamação que eu fiz na arte que tá logo abaixo dele, ela foi consertada. Agora ele tá voando, ele tá numa posição legal, dá pra ver o corpo inteiro dele, asas abertas, igualzinho a de baixo. Mas agora ele tá voando nas nuvens, né? Ele não tá voando lá em cima, nas estrelas e tal, não sei o que. Até tem algumas partículas meio cósmicas ali em volta dele, mas dá a sensação de que elas têm mais a ver com ele do que com o lugar que ele tá. Não é como se ele estivesse no meio do universo, né? Então, essa arte, sim, eu acho que ela realmente é de respeito. E aí, esse Blue Eyes, ele acaba, assim, tendo com solidez uma presença nesse Tier S. Então, respeito muito essa arte do Blue Eyes. Eu acho perfeitamente aceitável você rodar esse Blue Eyes. E aí, a gente tem, então... vamos lá, foram 2, 4, 6, 8. A gente tem a nona arte do Blue Eyes, que também ficou bastante famosa, que é essa aqui. Vou deixar ela aqui no canto primeiro pra gente dar uma olhada. Então, ela é uma arte interessante, ele tá numa posição que é muito parecida com aquele Blue Eyes antigão, né? Com esse segundo que tá aqui do lado dele. Terceiro, no caso, né? E ele tá na mesma posição, ele também tem uma cabeça estranha, mas eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse negócio, esse brilho amarelo em volta dele deu uma valorizada no card. Eu acho que ele tá realmente melhor, ele tá melhor. Então, tipo assim, eu não sei se ele chega a ponto dessas poses majestosas, mas eu acredito que ele estaria talvez aqui ou aqui atrás, não sei qual dessas duas eu prefiro ainda. Eu vou arriscar que eu ainda prefiro essa aqui, porque pelo menos ele tá soltando raio. Essa aqui ele tá só meio que envolto por essa energia amarela aí, né? E por conta disso, ele não parece tão imponente assim. Mas eu acredito que ele visualmente, o dragão em si, ele é mais bonito que o da esquerda dele. Ele é um bom Blue Eyes White Dragon. Mas falta peculiaridade, eu diria. Tipo assim, ele não é um dragão que ele faz algo que os outros não fazem, né? Se você for olhar, tipo assim, esse aqui, ele tem uma característica única quando você compara ele com os outros Blue Eyes, né? Até mesmo, tipo, pô, esse aqui, ele tá lá em cima do pilar, é um negócio único. Esse aqui tá lá na galáxia, pô, negócio único. Esse aqui tá soltando raio, beleza, negócio único. Esse aqui, ele tá meio que parado, mais ou menos na mesma posição desse aqui, tentando talvez imitar a cabeça em formato de projétil que o primeiro Blue Eyes tinha, mas não acredito que isso deixe ele tão especial assim. Então ele fica por aí, apesar de ser uma boa arte, respeito um Blue Eyes White Dragon amarelo que entra na minha frente. Aí depois a gente tem essas três últimas que eu não sei como é que foi a ordem aqui, né? Qual que é a 10ª, 11ª, 12ª. Então eu vou apresentar aqui meio parecido. Então, inclusive eu vou mostrar duas ao mesmo tempo, que vão ser essa e essa. Vocês podem ver que elas são muito parecidas, só muda ali que uma tem o fundo azul, a outra tem o fundo mais amarelado. E são versões
não sei, pro pessoal que gosta da Riot, eu não sei se esse termo tem em outros lugares, mas umas versões meio chibi, né? Que. Eu acredito que esse termo seja genérico, né? Não sei, não manjo muito de cultura oriental como um todo. É... Mas assim, ele é um. Basicamente uma lagartixa cabeçuda com asas, né? Que finge que é o Blue Eyes White Dragon. Então, assim, se for fazer comparativamente, cara, eu particularmente, eu gosto da arte. Porque eu gosto desse negócio mais, digamos que, fofinho, assim, né? Esse negócio mais caricato. Agora, cara, para ser o Blue Eyes White Dragon, saca? Será que faz sentido mesmo? Então eu acredito que quando a gente vai comparar, tipo, pô, a arte é legal, como eu falei, pô, é o Blue Eyes White Dragon, não tem como não ser legal. Mas se eu vou comparar, por exemplo, com esse cara aqui, ó, que já tá no Tier C, ele não é tão legal assim, saca? Tipo, meu, eu não usaria esse aqui ao invés desse aqui. Mas eu usaria esse aqui ao invés do da tábua. Eu acho o da tábua bem estranho, então eu vou deixar ele aqui. Agora, esse com fundo amarelo, aí eu já acho que ele é pior que o da tábua. Porque ele tira. Esse fundo amarelo, eu acredito que ele tira a paleta de cores azul como primária do Blue Eyes White Dragon. E aí eu acredito que não combina tão bem. Então, esse eu acredito que ele já fica pior. Eu acredito que ele fica ali no Tier D. Talvez ainda na frente do Kaiba. Não, não. Vamos deixar o do Kaiba na frente. Porque assim, pelo menos o do Kaiba. Nossa, gosto muito do Kaiba. Tá lá o Kaiba. Agora esse aqui, cara, com esse fundo amarelo, sabendo que existe o mesmo, só com fundo azul, acho que eu nunca usaria. Nunca usaria mesmo. E é engraçado que assim, olhando agora, esse aqui ele parece mais legal, né? A gente não. Será que ele não ganha desse aqui? Será que a gente não consegue dar um upgrade nele? Fazer tipo assim, ó. Aqui e aqui. Acho aceitável, vocês não acham? Eu acho aceitável subir o rank desse cara. Olhando assim pra ele, acho que tá aceitável. Dá até pra inverter aqui assim, ó. Mas ele não chega nesse tier de cima. Mas beleza. Subimos um rank do segundo Blue Eyes. Agora eu gosto um pouco mais dele. Olhando pra todas as artes juntas, tá valendo. E aí a gente tem por último essa última arte do Blue Eyes. Que, cara, eu não estou nem entendendo o que está acontecendo nessa arte. Eu acho que é um Blue Eyes White Dragon sendo visto de baixo ali, né? Parece que alguém fotografou ele por baixo da saia. E aí, cara, essa arte é muito estranha, muito confusa, cara. E aí parece que ele, eu não sei se é ele que tá soltando essa energia, essa rajada, ou se alguém soltou essa rajada, ele tá lá por cima pairando, bem confuso o que tá acontecendo. Ela não parece horrível, ela parece minimamente legal, mas sabe o que ela me parece? Tanto essa quanto essa arte, elas têm cara de combinar muito com aquela mecânica com aquela identidade visual do Photon. E aí isso aqui parece um card legal, talvez, não sei se Photon e Blue Eyes tem interação, tem ligação, né? Eu não manjo muito do anime em si, mas ele é uma arte que parece interessante, mas assim, eu ainda deixaria talvez ele no Tier D em respeito, porque todos os outros Blue Eyes são tão clássicos, tão únicos, que esse cara, por ser tão recente, ele não precisava ser tão estranho, tá ligado? Tipo, pô, já tem 25 anos de Yu-Gi-Oh! Os caras vão lançar um Blue Eyes que sei lá, que... Mano, ele tá numa posição muito estranha, sei lá. Bom, tá aí feita a minha tier list dos Blue Eyes. Falem se eu estou maluco ou se eu realmente acertei em cheio. E principalmente tenho duas perguntas pra vocês, pra você que ficou até o final. Eu quero saber muito a opinião de vocês. A primeira é: dessas artes, qual é a sua arte preferida? Porque o Blue Eyes White Dragon é muito raro você perguntar para duas pessoas seguidas e as duas responderem o mesmo Blue Eyes. Então, qual é a sua arte preferida? Eu já falo que a minha preferida é essa aqui, ó. Tier S da direita, mas respeito que ela ainda perde pro Blue Eyes original. E a segunda pergunta é: se você utiliza mais de um Blue Eyes White Dragon no seu deck, os Blue Eyes White Dragon do seu deck, eles têm que ter a mesma arte um do outro, ou eles têm que ter artes diferentes? Me responde aí, vocês que jogam de Blue Eyes, pra gente saber como que as pessoas de Blue Eyes pensam em termos de deck ali, se tem que ser Blue Eyes igual ou Blue Eyes diferente na hora de montar a sua decklist. Então,
É isso, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Espero que tenha sido um entretenimento legal pra vocês. E até uma próxima.